Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem fala é Larissa Oliver. Estamos em mais um episódio incrível aqui do podcast Zion. Hoje muito importado e muito importante. Estamos aqui com o pastor Felipe Marinkovic. Quase que eu não sei falar o nome dele, que é muito chique. Boa noite, Deus abençoe todos vocês, graça e paz. Estamos aqui juntamente com a Larissa para participar, cooperar nesse trabalho, nesse projeto que tem abençoado multidões de vida. Deus abençoe a Larissa. Amém. Uma honra recebê-lo aqui hoje, pastor diretamente do Chile. Santiago do Chile. Isso aí, tem um sotaque meio do meu pastor também, parece meu pastor falando. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória do seu ministério. Hoje está aqui no Brasil, tem algumas agendas aqui a cumprir aqui no Estado do Espírito Santo e vai rodar mais Brasil ainda. Isso, na verdade já moro aqui no Brasil há 12 anos, faço parte da Igreja Apostólica Profética Internacional, moro no estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Estamos aqui há aproximadamente 20 dias pregando o Evangelho e através dessa agenda conheci você numa tarde da bênção. Pastora Mônica. Pastora Mônica, na Praia da Costa. Exato. Foi muita glória que Deus fez nesse lugar. E Deus preparou esse momento. Deus nos proporcionou esse momento para estar junto com vocês nessa entrevista e poder estar compartilhando um pouquinho também da nossa cultura, do nosso país do Chile, como que são os cultos lá também. Amém? Amém. Inclusive, conta pra gente como que são os cultos lá. Então, o evangelho no Chile é um evangelho que já está propagado já. Está acontecendo um grande avivamento lá no Chile. Temos visto pela misericórdia de Deus, o trabalhar de Deus de norte a sul, de Arica a Punta Arena, como a gente fala de Arica a Punta Arena. E Deus tem sido bom com a nação do Chile. Sabemos que estamos numa ditadura comunista, sim, mas Deus tem guardado seus escolhidos. Os pastores têm organizado grandes cruzadas, eventos, gospel, para si também trazer um despertamento espiritual para a nação chilena e para que o fogo, a chama do Espírito Santo não venha se apagar. Né? Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a sua trajetória, pastor, acerca do chamado. Como Sim. foi a preparação para o chamado, né? Hoje o senhor é evangelista ou pastor? Evangelista. Evangelista. Dentro dos 5 ministérios. Como é que foi esse preparo? Como foi o preparo? Iniciamos na Assembleia de Deus, né? 24 anos atrás começamos na Assembleia de Deus. Veio de família cristã? Não nasci no berço cristão. Sim. Mas chegamos por causa de uma profunda depressão da minha mãe. Através dessa depressão, Deus curou ela, chegou a família, graças a Deus, Deus cuidou, tratou a família, lapidou. Hoje em dia, todo mundo serve o Senhor. Pai, mãe, pastores, líderes do ministério lá no Chile, temos congregação no Rio de Janeiro, nas Minas Gerais, e Deus tem abençoado esse trabalho, esse ministério apostólico e profético. Começamos na Assembleia de Deus, ficamos 10 anos, Deus se revelou através de profecias, de palavras que foram liberadas, e hoje em dia somos ministério autônomo, ministério da família, ministério independente. Temos nosso CNPJ tudo registrado, tudo bonito. E estamos aí pela graça de Deus, levando esse evangelho. Fomos consagrados pelo apóstolo Mauro Pereira, em Miracema, próximo de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, evangelista. E hoje em dia estamos pregando em vários estados e cidades, onde Deus tem nos levado para fazer a sua obra. Quantos anos já na itinerância? Na itinerância estou há 15 anos. 15 anos. Comecei no Chile com 3 anos, morei 1 ano na Argentina, na Buenos Aires, e estamos 12 anos no Brasil. Niterói, né? Em Niterói. Niterói, 12 anos já. Número 12, número de governo. É forte. Número 12, número de governo, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 pedras no altar de Elias, 12 cantos de água, 12 pedras na estola do sumo sacerdote, 12 pais da proposição, 12 portas tem em Jerusalém, 12 entradas a cidade santa vai ter. Número 12, 12 anos no Brasil. Glória a Deus. Queria saber, né, fazendo um paralelo aí que o senhor já falou, da sua origem chilena, cultura, como que funciona o cristianismo lá. Fazendo um paralelo com a Igreja do Brasil, né? Você disse que tá rolando um avivamento hoje lá no Chile, né? O que falta para o Brasil entrar nisso, né? Até, inclusive, fazendo um adendo aí do nosso tema, que é o Recalculando a Rota para a Verdadeira Adoração.
O que precisa ser recalculado na rota da igreja brasileira para que a gente viva esse avivamento que hoje tem vindo sobre o Chile? Sim, tudo é uma questão de cultura. A cultura do Chile, em questão do lado espiritual, né, é completamente diferente a de vocês, os brasileiros. Os brasileiros têm uma forma de adoração completamente diferente a nós. O Chile tem a Assembleia de Deus que ainda são muito, muito rígida, tradicional. A adoração lá é através de instrumento, né, banda de orquestrais, e a adoração é mais pentecostal, hino da harpa, mas através da simplicidade Deus tem derramado do seu poder. A adoração daqui do Brasil, pelo menos que eu tenho visto durante esse período, é uma adoração mais profética. Uma adoração mais profética. Esse dia atrás teve a Aline Barros, da Praça do Papa. Do Papa. Eu não estava lá presente, mas assisti uns pedaços pela internet. É uma adoração mais profética. Ele ministra através da adoração, ele profetiza através da adoração, lança palavra profética para a multidão, para a nação brasileira, para o governo. Então é completamente diferente a adoração. Eu estou indo para o Chile agora, final do ano, creio que eu vou sentir uma diferença nesse sentido da adoração, daqui com a adoração que eu vou me enfrentar nos próximos meses lá no Chile. Mas o importante é adorar a Deus. O importante de tudo é adorar a Deus, recalculando a rota da adoração. Adoração é adorar ação. Tem que tomar uma ação, tem que tomar uma atitude, tem que adorar a Deus no espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina que Paulo e Silas, mesmo no período da perseguição, da luta, eles estavam adorando a Deus, lá em Macedônia, dentro da prisão. E a adoração dele era tão profética, tão poderosa, que a Bíblia nos ensina que aconteça um terremoto. E através deste terremoto, Deus começa a abrir as portas da prisão. Então tem adoração que ela consegue provocar abertura de portas, né? Quebre de maldição. Quando Saul estava oprimido com o espírito maligno, ele manda chamar a Davi, né? E quando Davi chega, Davi pega um instrumento por nome de harpa. Quando Davi está tocando aquele instrumento, ele atrai a presença de Deus, o ambiente muda e Saul é liberto através da adoração de Davi, né? Então tem adoração que abre porta, adoração que liberta a pessoa, adoração que cura. Eu fui curado através de adoração, cura da alma, cura interior. Tem adoração profética que ela muda, né, o rótulo, muda a história. E através dessa adoração que nós chegamos aqui para compartilhar com você nessa noite de hoje. Amém. O texto que a gente está utilizando para poder falar um pouquinho sobre essa série é o de Isaías 1, do 10 em diante, né, que fala sobre o culto hipócrita. Com certeza já leu, né? Isso aí é o profeta messiânico, capítulo 1 sobre o culto hipócrita. Não, ainda não ministrei sobre esse texto, mas já dei uma pincelada. O culto hipócrita é aquele culto que acontece quando Jesus está voltando, retornando para Jerusalém. Capítulo de Mateus, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus está retornando para Jerusalém, dá uma visita na sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, ele se encontra com os fariseus. Os fariseus eram hipócritas. No latim, a palavra hipócrita no latim é ator ou atriz. O que mata hoje em dia, em muitos lugares, generalizando, são atores, são atrizes. E o que Deus procura é adorador, não são atores. Ator é uma coisa, adorador é outra coisa. Então os hipócritas eram os fariseus daquela época, que viviam de uma aparência, mas não era tudo aquilo. E quando Jesus bota o pé dentro da sinagoga, ele fica irado. Por que ele fica irado? Porque em vez dos fariseus estar adorando, aqueles cultos, por isso que chama Isaías de culto hipócrita, em vez de estar adorando, cultuando a Deus no espírito e em verdade, estava usando a caça para comércio, para vendas. Era mesa de boi, mesa de pomba. Quando Jesus entra, ele quebra essa maldição, quebra o protocolo, ele começa a derrubar a mesa dos cambistas. Ele traz assim um grande avivamento de uma mudança dentro dos templos. É por isso que hoje em dia vemos tantas coisas acontecendo, né, nesse meio evangélico, né? E Isaías declara muito bem no capítulo 1 sobre os cultos hipócritas. Mas é aquilo mesmo, né? É por causa do ensinamento dos fariseus. Sim, eu me atento muito a essa palavra, uma palavra que eu gosto muito, Isaías do 1, 10 em diante. Ele fala, contextualizando, assim, trazendo para os nossos dias, né? Ele fala, trocando por miúdos, a seguinte situação, que Deus não estava recebendo a adoração daquele povo, ainda que aquele povo se ajuntasse ali, né, nos momentos de culto, para cultuar, para adorar, para louvar a Deus,
ele não estava recebendo, porque eles tinham deixado uma coisa que é simples. Eles estavam fazendo algo muito mais complexo, mas tinham deixado algo que é simples, que era olhar para a causa das viúvas, dos pobres, né, dos órfãos, que é o verdadeiro evangelho. A Bíblia, de capa a capa, ela fala muito sobre isso. E hoje eu vejo que essa palavra de Isaías 1:10, ela tem figurado na igreja. Eu não tenho um termômetro da igreja de fora, mas a igreja brasileira eu posso te falar com muita propriedade, porque eu ando por aí também. E eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com grandes ornamentações, com grandes eventos, com grandes preletores, com casa cheia. E nem sempre isso é sinal de uma igreja saudável. Às vezes a igreja está vivendo um inchaço, Sim. mas não há saúde naquilo ali que está acontecendo. Às vezes o congresso está lotado, mas são só os 3 dias de congresso. No dia de culto comum não tem ninguém lá. E a grande maioria das pessoas que participaram do congresso foram pessoas aleatórias que nem parte da comunidade cristã fazia. E quando o congresso acaba, ninguém mais volta. Ninguém mais Só volta. um pouco que fica, permanece. Exatamente. E aqueles que fazem parte da comunidade cristã ali retomam a mesma vida. As pessoas estão vivendo hoje de congresso em congresso, mas sem mudança de caráter. Porque acontece isso, que no congresso vem a multidão, como você bem comentou agora aqui, muito bom aquela palavra que você usou aqui, inchaço. Inchaço, muito tanto de inchaço. Pensando que um crescimento, mas o crescimento não é de uma hora a outra. Então eu aprendi a diferenciar, e eu comentei esses dias atrás para um amigo, Alex, que acredito que ele está dentro do estúdio hoje. Eu comentei para ele, culto é uma coisa, show é outra coisa. Show, todo mundo chega, mas uma hora todo mundo vai embora, acabou, ficou ali. Já no culto é algo que permanece, é algo que levamos para nossos lares, para dentro da nossa casa. A essência, a unção é o que Deus tratou naquela hora. Não estou dizendo, missionária, que num show Deus não pode quebrar maldição e tratar com pessoas. Mas temos que diferenciar o que é um show de um culto para Deus. Culto tem louvor, culto tem adoração, culto tem palavra. Culto tem palavra ofertória, e palavra ofertória, né? Oferta também um ato de adorar a Deus. Trazer essa oferta para o altar é uma forma de adorar a Deus. Não é só abrir a boca e adorar, mas trazer a nossa melhor oferta, nossa melhor para Deus é uma forma de adorar, de gratidão para o Senhor. O senhor não pensa que hoje, né, com um pouco de vivência que o senhor tem tido, rodando algumas igrejas também aqui no país, que as pessoas elas têm esquecido um pouco da cruz e pensado muito em festa? Está sendo pregado um evangelho diferente. Na verdade, que o brasileiro em si, ele é festeiro. Ele já gosta de festa, ele é festeiro, né? Por cultura. Né? Não é à toa que o calendário do ano, anual, dentro da América Latina, o calendário brasileiro é o que tem mais feriado. Aqui tem feriado para tudo, né? E brasileiro ama. Capixaba ama, carioca ama, é feriado para tudo. Porque o povo brasileiro está no sangue. Está no sangue. É muito festeiro. Já no Chile é completamente diferente, mas respondendo a sua pergunta, eu concordo, sim. Eu concordo que o povo tem priorizado mais as festas do que para o verdadeiro avivamento. É isso? Sim, sim. As festas do que para o verdadeiro avivamento. Né? Aqui tem, todos os anos, tem a festa juninha. Sim. Juninha. Aqui, não sei se comemora também aqui no estado. Uhum. Lá no Rio, todo mundo, né? Calvou, aquela festa do milho, entendeu? Por isso, usamos muito. Uma ferramenta de poder também evangelizar e atrair as multidões. Mas nós temos que verdadeiramente entrar a entender que não é tudo festa. É necessário também chamar a atenção de outras formas, pedir a Deus outras estratégias para poder nos trazer essas almas que precisam de um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno através da palavra, através da adoração. E eu creio que esse tempo aí já está chegando para o Brasil, um tempo de avivamento. Amém. Porque o último avivamento já aconteceu já. Foi em Belém do Pará, terra do açaí, onde nasceu a Assembleia de Deus, onde Deus derramou do seu Espírito Santo. A primeira mulher foi Celina de Albuquerque, que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nasce a Assembleia de Deus Missão, Deus traz esse avivamento, vem a adoração, se espalha no mundo todo. Então Deus está trazendo um novo avivamento para essa nova geração. Esta é a última geração do arrebatamento. Missionário, acredito eu que não passa dessa geração. Essa é a última geração eu creio também. do
arrebatamento. Creio fielmente nisso também. E assim, andando por alguns lugares, indo ministrar, a gente vê muitas coisas, né? E eu sinto falta da pregação de um evangelho genuíno. Hoje as pessoas têm trocado a cruz por coisas. Prosperidade, por fincar estacas nessa terra. Eu vejo que as pessoas estão ali como, não vou nem dizer como Mefibosete, eu gosto muito de falar sobre fundamento. E na Bíblia eu vejo duas histórias onde tinham dois fundamentos quebrados. Uma que era de Mefibosete, suas pernas estavam ali quebradas, né? Era coxo. E outro no Novo Testamento que fala do coxo que ficava ali à beira do templo, né? Só que Mefibosete, embora ele tivesse coxo, ele foi convidado num dado momento a sentar-se à mesa, né? E estava ali novamente com o rei. Então os fundamentos ali eles foram repostos, as bases foram repostas nos seus devidos lugares, né? Que eu vejo uma tipologia de Cristo ali em Davi, né? Nós não tínhamos direito, mas nós somos enxertados à mesa novamente. E eu vejo que falta na igreja de hoje, embora eles professem que são filhos, que conhecem a Deus, que amam a Deus, que a base está errada. Porque se tivesse edificado com a casa na rocha, como Jesus assim orientou, estariam vivendo outras coisas. A gente vê a igreja primitiva, que era uma igreja que tinha tudo em comum, ou seja, os que eram ricos faziam ali como se fosse uma obra social para ajudar os mais necessitados, e o avivamento era tão poderoso que a sombra do apóstolo curava. A gente via sobrenatural de céu na terra. A sombra de Pedro, né? Exatamente. A gente via sobrenatural de céu na terra. Hoje a gente não vê, é porque Deus mudou? Ou porque os fundamentos da igreja foram mudando ao longo dos tempos? Então eu penso que falta... É porque a Bíblia fala em Mateus que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim. Essa é uma das provas que o avivamento ainda não chegou por causa do esfriamento espiritual, por causa da apostasia. Então a apostasia já está no mundo já. Sabemos que a apostasia está aí, muitos estão professando contra a fé, muitos amadores de si mesmo, né? Vanaglorioso, como a Bíblia diz. Então, o que essa geração precisa desse avivamento, é reacender. Eu estava ministrando um tempo atrás na Igreja Batista Lagoinha, lá em São Paulo, filial congregação, pastor Alexandre Almeida, se ele está ouvindo, um abraço para ele. Estava ministrando lá sobre o reavivamento. E eu estava tratando aí que avivamento já aconteceu. Atos capítulo 2. Sim. A descida do Espírito Santo. O que essa geração precisa é de um reavivamento. Eu trago aquele exemplo. Você já se reuniu com sua família no final de semana, com os amigos, para fazer aquele famoso churrasco? Claro. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Limpar. Não é o altar, mas limpar onde você vai preparar, né? O fogo. Sim. E quando o fogo não quer pegar, você precisa o quê? Soprar, abanar. Para quê? Para que as brasas venham acender. O que essa geração precisa é o sopro do Espírito Santo. Porque Deus já derramou fogo sobre a igreja. Deus já derramou poder sobre a igreja. Deus já mandou a sua glória sobre a igreja. Deus já mandou. Deus já mandou sobre os discípulos, sobre os apóstolos, heróis da fé, Calvino, Lutero, William Seymour, já foram homens inspirados, cheios do Espírito Santo de Deus. O que essa geração precisa, que entende a palavra, porque essa entende a palavra, entende o que é adoração, precisa do quê? Reacender aquilo que está se apagando. Reacender a chama do Espírito Santo, reacender o que Deus tem para essa nação brasileira. Que esse reavivamento que nós está conversando aqui agora. Sim. E na concepção do senhor, qual que é o caminho para reacender essa chama na igreja? Reacender, eu sempre coloco passos, né? Caminho, passos. 5 passos para reacender. 5 passos. Compromisso, tem que ter compromisso. Compromisso com quem? Onde nos congrega. Compromisso com a nossa liderança. Segundo, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade naquilo que nós fuimos vocacionados. Uma vez me pararam aí, uma pessoa X, falou, sua profissão é pregador. Eu falei, não, profissão não, vocação. Profissão é uma coisa, vocação é outra. Então, quando somos vocacionados para o Santo Ministério de Cristo, como você mencionou aqui, o evangelista, que faz parte do ministério, somos vocacionados. E ao ser vocacionado, temos que ter responsabilidade. Não é só compromisso, mas responsabilidade. Terceiro, amor pelas almas. Tem que ter amor pelas almas.
Porque uma igreja que não faz missão, uma igreja que não prega o evangelho, é uma igreja que está de luto. Tem que ter amor pelas almas, tem que ter amor do id, né, e fazer discípulos. Temos que sair para fora. Por isso que igreja, no grego, é eclésia, chamados para fora. O problema da nossa geração é que quer ficar dentro de 4 paredes. Quer adorar ali, quer pregar ali, quer receber ali, e esquece que lá fora tem uma geração que está sedentos por esse avivamento, por esse poder, por essa palavra. Está dentro do aquário, não sai do aquário. E tem um oceano inteiro para navegar. E tem um oceano inteiro para navegar. Eu navegarei. Então, compromisso, responsabilidade, amor pelas almas. 4, renúncia. Se não tem renúncia, não tem como Deus levantar e usar. Tem que ter renúncia. Renúncia a quê? Temos que renunciar a tudo aquilo que nos afasta, que tira o nosso foco. Né? Tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar a nossa chamada, a nossa missão na terra. Tem pessoa que tem até a vontade de fazer a obra, mas não quer renunciar, não quer abrir mão. Eu tive que abrir mão do Chile, da minha cultura, da família. Meu Deus. Mas isso é bom. Deus falou para Abraão, sai da tua. Se Deus fez promessa para Abraão, Deus faz promessa para todos nós. Somos da descendência abramaica, né? Temos que receber essa promessa, temos que fazer o ID. E o 5º, primeiro, compromisso, responsabilidade, né? 3º, temos que ter amor pela alma. 4, renúncia. E o 5º, temos que, por sobre todas as coisas, priorizar a palavra. Porque o que essa geração está priorizando hoje em dia, e o que você citou ali, as festas, as revelações, aqueles cultos monótonos, está esquecendo de priorizar o quê? A palavra. Você marca um culto de ensino da palavra, meia dúzia. Você faz uma festa, todo mundo chega. Priorizar a palavra, porque o maior avivamento é a palavra de Deus. Amém, eu creio sim, eu creio. E agora eu queria chamar meu queridíssimo, não é a voz de Munhar, mas é a voz do queridíssimo Oráculo. Fala, Oráculo. Alô, Oráculo. Abre esse microfone, Oráculo. Oráculo, daqui a pouquinho o Oráculo vem. Então, pastor, eu vejo que uma das decorrências também desse esfriamento espiritual é o fato de que em algum dado momento, que eu não sei te dizer qual, a prioridade da geração, que devia ser dos mais novos, de sentar e aprender, passou a ser subir para ensinar. E aí, quando você não tem um coração ensinável, fica difícil de você viver coisas grandes em Deus. Né? Eu vim de uma geração que sentava para escutar, sentava para aprender, bebia da água dos pais da fé, para que no momento oportuno que Deus levantasse o chamado, aí pudessem, enfim, ministrar sobre a vida de alguém. Mas hoje eu vejo pessoas querendo montar fundamentos muito rápido, e fundamentos não se montam rápido, com o decorrer dos anos e com os danos também. Com os danos da vida também, para a gente pegar a maturidade. Então eu vejo que tem ocorrido a questão de ministérios muito rápidos. Pessoas que começam hoje, que amanhã já não estão de pé, que amanhã estão abandonando, que amanhã estão escandalizando o nome do Senhor. Né? E eu entendo que isso é falta de fundamento. Falta de alguém para mentorear, falta de um coração ensinável, de sentar para aprender, e falta de aguardar o tempo de Deus, porque um chamado, ele demanda tempo para poder... Né? É um processo. Você citou algo muito interessante aí. O chamado é um processo, é um tempo, demanda um tempo. Sim. Jesus se preparou 30 anos. 30 anos se preparou. Para ter um ministério de 3 anos e meio. Imagina, 30 anos de preparo para um ministério de 3 anos e meio. Porque ele iniciou o ministério com 30 anos. Sim. Então eu percebo que a preparação, o preparo é muito maior que o ministério. Só que essa geração quer fazer ao contrário. Quer se preparar 3, 2 anos para ter um ministério de 30, de 40. Então, quando aprendemos com Jesus, que é o maior exemplo biblicamente falando, vamos entender muitas coisas.
que tem que ter preparo, tem que ter renúncia, tem que ter um processo. Eu lembro também de Davi, né? Ele foi ungido ainda garoto. Ainda garoto. E houveram 3 unções, né? 3 unções. Na última lá, sei lá com quantos anos, já estava mais velhinho, né? Que aí, então, ele foi reconhecido por todos e conseguiu unir os 2 reinos, né? Então, demandou tempo. Eu não sei te dizer o quê, 20 anos? 30 anos? Deve ser aproximado. A matemática não estou lembrado, mas houve um processo, houve um tempo. Tudo tem um processo. E o problema da nossa geração não quer aguardar o tempo de Deus, não quer aguardar esse processo, né? Teve uma menina que esses dias atrás começou a namorar. E isso aqui vai para o jovem que está ouvindo o programa. Tem jovem ouvindo o programa? Claro, com certeza. Tem? Entre 15 anos tem? Tem. A menina nunca namorou, estava empolgada, começou a namorar, colocou lá na rede social, estou namorando, hashtag é de Deus. O namoro não durou uma semana. Voltou nas redes sociais, acabou o namoro. Hashtag ele foi livramento de Deus. Você não entende, pastor? Ou é de Deus ou é livramento. Por quê? Porque não sabemos aguardar o tempo determinado por Deus. Essa foi boa. Geração que é tudo rápido, tudo agora. Então temos que respeitar o processo de Deus. E agora, Oráculo, fala pra gente. É de Deus ou é livramento? Agora eu tô aqui. É de Deus ou é laço, né? Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, digamos que um pouco polêmicas. Lá Posso vem fazer, ele. Larissa? Pode, fica à vontade. Você tem certeza, Larissa? Cuidado pra não assustar o convidado, hein? Hermano, Vamos lá. Como evangelista, quais as principais diferenças entre evangelizar no Chile e aqui no Brasil? Já que as culturas são, assim, um pouco diferentes, né? qual a diferença? Isso. Eu diria que não tem muita diferença, já que tanto o Chile como o Brasil são uma das nações que já o evangelho já chegou há muitos anos. Acredito eu que sou uma das nações mais evangelizadas do mundo. Aí entra a matéria da missão, né? Missiologia, né? Janela 10x40. Não sei se o Oráculo já ouviu falar janela 10x40. São as nações menos evangelizadas, Arábia Saudita, Coreia do Norte, os países islâmicos, a China, a República da China, comunismo também. Sim. Então, o Chile e o Brasil fica mais prático, mais fácil de evangelizar devido a que temos liberdade, livre acesso para pregar, evangelizar. Ainda não tem essa perseguição toda como outras nações. Graças a Deus, temos liberdade de pleno culto, de poder pregar no Brasil, no Chile e fazer a obra de Deus com tranquilidade. Isso aí. Próxima pergunta é a seguinte. Aonde foi comprado o gel? Não, mentira. Esse Por cara sinal, é o besta. cabelinho tá na régua. Tá bonito, tá bacana. Tá bom? Vamos lá. O momento atual da igreja brasileira, o senhor acha que é promissor ou é preocupante? E da igreja chilena, o que o senhor acha? Momento espiritual. Isso, hoje, olhando a igreja hoje. O senhor acha que a igreja está indo por um bom caminho ou está se perdendo em algumas coisas? Sim, tem igrejas que a gente também não podemos colocar tudo dentro de um, né? Tem igrejas que ainda estão preservando seus princípios, seus valores. Ainda tem igreja que são igrejas, sobretudo a do Nordeste, são todas igrejas bem conservadoras. Já tive o privilégio de pregar em Pernambuco, muito conservadoras. E na diferença com o Chile, é a mesma coisa. O que eu quero responder sobre essa pergunta aqui? Tem igreja que, infelizmente, outras está trazendo certo costume, né? Certo costume do mundo para dentro da igreja. São uma igreja que já perderam a visão. Eu não estou falando das conservadoras, estou falando das igrejas modernas de hoje em dia. Eu não vou falar nome por causa de ética, Sim, mas tem com uma certeza. igreja por aí. Pode falar? Ou vai gerar uma polêmica? Bota o aí, nome não, hein? Fala o nome não. Uma Ah, igreja sim. aí, não é aqui não. Uma Não é aqui igreja não. aí que o púlpito, no caso, é uma Já até prancha, sei, uma eita, prancha Jesus.
Já sabe, já. Não precisa nem falar mais. Não precisa falar mais. Então, são modas que, de uma forma ou outra, são estratégias para chamar, né, o jovem para cultuar, para adorar, mas tem igreja que, graças a Deus, que Deus tem me permitido entrar, que não perderam ainda a visão do reino, não perderam a visão do reino. Uma igreja que ainda, ela cuida muito, né, dos princípios da palavra de Deus. Focam bem na Bíblia, né? Focam bem na Bíblia. Isso aí. Eu prego muito em Madureira. Madureira, ela foca muito na palavra. Belém, Adebrais, Lagoinha, são ministérios de Getsemane, pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte. São ministérios que focam muito na palavra. Então, graças a Deus, o Brasil ainda está num caminho certo. Não estou aqui por causa de, né, demagogia, nem para agradar ninguém. Mas eu, como estrangeiro, me sinto muito bem nesse país. Tem pessoa que fala, você não quer voltar para seu país, não? Lá no Chile, se o Chile está bom, tão bacana. É porque aqui ainda tem esse avivamento. Querendo ou não, ainda aqui há avivamento. Há muito avivamento, há muita glória. Igrejas avivadas, igreja que recebe a palavra, que foca na palavra. Ontem mesmo cultuamos a Deus lá na Praia da Costa. Deus fez um mover extraordinário. E é isso aí que nos mantém firme, de pé e com a convicção de que Deus ainda está nessa nação brasileira. Amém, amém. Então quer dizer que ainda temos salvação. Tem. Vamos lá para a minha terceira e última pergunta da noite. Muitos dizem que evangelizar hoje é mais difícil do que antes, que as armadilhas de hoje, né, estão mais eficazes, que o TikTok está vindo aí para desviar o pessoal. O que o senhor acha? São as armadilhas que estão mais eficazes ou é o povo que está indo evangelizar que está mais fraco? Se a internet, na mão de uma pessoa tola, né? É uma ferramenta para destruir outras, mas de uma pessoa sábia, é uma ferramenta poderosa para evangelizar e poder alcançar as multidões. Então, vai muito na cabeça da pessoa. Nós, como pregadores, tem pregadores aqui, cantora Larissa também, que Deus usa muito nos louvores. Nós usamos essa ferramenta de Instagram, Facebook, para evangelizar, para alcançar através da palavra. E através dessa palavra poder alcançar essa geração que está sendo influenciada, né, como você bem falou, através do TikTok, a sensualidade, tantas coisas que nós vemos no TikTok. E eu quero também quem está ouvindo aí, quem vai estar compartilhando, né, para vocês tomar muito cuidado com o que você assiste no TikTok, pela internet, coisa que não vem para edificar a sua vida, para vocês poderem entender que Deus, né, Jesus, ele está voltando e que precisamos cada dia mais vigiar. Não é isso que a Bíblia manda? Vigiar e orar. Vigiar de certas, né, sites da internet, certas coisas que não acrescentam nada na fé do cristão. Aqui encerro minha parte. Depois de uma dessa, o que eu vou falar, gente? Toma essa. Muito Encerrou bem mesmo? respondido. Você Aqui tá muito encerrei, calmo aqui hoje, encerrei. cara. É Oráculo o nome dele? Oráculo é o apelido. Oráculo. É o apelido. Aí depois- Ele é a voz da depois dessa sabedoria daí, ô, aqui. Larissa, eu não tenho mais o que falar não, porque eu concordo plenamente que os olhos são a janela da alma. Então, Janela se da você alma. absorve as coisas que vão te levar, né, para a perdição, você está trilhando seu caminho ali, né? Ué, você Verdade, parafraseou de quem? Clarice Lispector? Instagram. Ah! Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Pastor, gostaria que o senhor deixasse um recado aqui à nossa nação, a todos que nos assistem. Estamos aqui televisionados para mais de 50 países. Gostaria que você deixasse o tag do seu Instagram, telefone para agendas, contatos, conferências. Fique muito à vontade para deixar um recado aí para a galera. É para aqui? Aqui? Aqui. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez, povo de Deus. Estamos aqui e queremos agradecer, louvar o nome do Senhor, que Deus preparou esse projeto, grande projeto de alcançar vidas através desse podcast. Uma entrevista, compartilhar sobre a palavra, sobre a adoração, sobre o louvor. Você que está ouvindo aí da nação do Chile, da Europa, Estados Unidos, compartilha para poder atingir o maior número de pessoas e poder alcançar outras nações. Agradecer também a Deus por esse privilégio de poder estar aqui. Desde já agradeço a missionária Larissa, o pastor Pedro e pastora Eneilda. Pastor Pedro e pastora Eneilda. Ih, Né, falou. né.
Nê, pastora Nê. Pastora Né, Deus abençoe que está aí detrás dos bastidores. Nosso Instagram, @Felipe Marinkovic. Estamos aí com algumas conferências aqui para novembro também. Estaremos em Olha novembro. aí. Aqui no estado do Espírito Santo? Outubro. Outubro. Até novembro no Brasil, dezembro já estarei indo para o Chile juntamente com a família. Só retorno no Brasil no mês de março. Então siga nossos trabalhos lá, porque sempre estamos deixando uma palavra de um devocional para a sua vida. Amém. Telefone para contato? 021 997594165. Repetindo. 021 DDD do Rio, 21 997594165. Evangelista Felipe Chileno. Famoso Felipe Marinkovic. Marinkovic. Isso aí, falei certo, Henrique. Agora aprendi. Pastor, muito obrigada, tá, por participar aqui conosco, por compartilhar desse momento de mesa, de comunhão aqui, compartilhar da palavra de Deus conosco. Você que está em casa, muito obrigada por nos assistir. Não esqueça de nos seguir no @podcast Zion Oficial e no @TV_BMS. Se quiser nos seguir também para saber um pouquinho sobre o nosso ministério, é o @larissaoliver.ofc. Fique ligado nas nossas plataformas oficiais, que é o www.tvibms.org e o nosso YouTube /TVIBMS. Nos siga, curta, compartilha nosso conteúdo e não deixe de ficar aqui conosco, né, toda semana. Eu te espero na próxima semana e até lá. Tchau, tchau.